gente junta o livro como produto, você fazer estratégia e você ter autoridade e a prova social, a gente chega, enfim, no nosso ecossistema do sucesso do seu livro, né? Porque a gente está falando de virar o jogo, de você conseguir realmente vender o seu livro, né? Então a gente consegue chegar nesse ecossistema, que nada mais é de que você tenha uma venda do seu livro a longo prazo, que você consiga se escalar como escritor, como o autor daquele livro, né? Então, relembrando, pessoal, primeiro, o seu livro é o seu produto. E se ele é o seu produto, ele é o seu cartão de visitas. Principalmente para escritores de não ficção, né? Ele é um abre-porta, ele abre porta para você poder fazer palestras, ele abre porta para que você possa vender as suas mentorias, vender os seus cursos. Se você é um escritor de ficção, ele também abre, o seu livro também pode abrir portas para que você se torne palestrante. A gente vê hoje se espalhando por todo o país, pelo planeta, as Comic Cons, que é quando o pessoal vem e vai lá e vai fazer um livro sobre fantasia, e ele é convidado para palestrar sobre o livro dele para um público que tem interesse em fantasia. Quando a gente entra nessas feiras, para quem é escritor de não ficção, para quem é escritor de ficção, a gente chega lá e tem a Alameda dos quadrinistas, que é o pessoal que vai lá com o seu livro de quadrinhos, porque o quadrinho já saiu das revistinhas, ele já virou livro, né? Então a gente tem todos esses escritores também que trabalham os seus livros muito bem como os produtos, né? Então ele é o seu cartão de visita, ele vai fazer você ficar conhecido, né, Jeff? Exatamente, né? É o famoso produto abre carteira, né? É o que a gente sempre diz para os nossos escritores e os nossos mentorados. Se você é um mentor, se você é um professor, se você tem algo que vai transformar a vida das pessoas, ou você tem um produto, um curso, uma mentoria de custo muito alto, para que você possa buscar nova audiência, novas pessoas, novos grupos, você precisa construir essa autoridade, ter um produto à carteira. E para que esse produto seja viável, um livro, ele é uma das melhores formas de você, além de estar abrindo as portas para uma mentoria, para uma palestra, para um curso, é um produto de custo baixo. As pessoas vão comprar. E se você escreveu a história, se você montou esse livro e as pessoas confiarem em você através dessa leitura, já é um caminho para futuras compras, para futuros negócios com essa audiência, né, Gisele? Ah, mas eu só sou escritor, uma venda de um próximo livro, no caso, né? E aí a gente está falando dessa questão da venda de um próximo livro, falando da venda de um livro, o que acontece? Você tem que pensar num ciclo de lançamento permanente. O maior erro de um escritor hoje é pensar que a venda do livro acaba no dia do lançamento. Gente, tem tantas formas de você continuar vendendo seu livro. Numa sessão de autógrafo, indo fazer uma palestra, indo fazer uma entrevista numa rádio, você ter uma tarde de autógrafos numa biblioteca, num parque, enfim, uma série de outras coisas. O que você precisa entender é que seu livro não morre 3 meses após o lançamento. Você precisa manter o evergreen. E o que é o evergreen, pessoal? É você continuar produzindo conteúdos de marketing, vídeos, artigos que mantenham a relevância e a utilidade do seu livro por longos períodos, sempre depender de datas específicas ou notícias passageiras. É você continuar trabalhando o seu livro a longo prazo. Perceba que um escritor, depois dessa live, no teu escritor preferido, aquele que você adquiriu o livro, você vai ver que ele está sempre fazendo o evergreen. Ele está sempre oferecendo, ele está fazendo um videozinho de um podcast, ele está numa palestra, ele colocou um trecho do livro, colocou uma frase de impacto do livro dele. Por quê? Para que ele consiga manter a audiência dele e busque
novos leitores. E aí ele vai construindo essa autoridade e o lançamento desse livro, ele é permanente. A gente costuma dizer na área do marketing que é um produto perpétuo. Obviamente, né, pessoal, que o livro ele tem aqueles picos de vendas, mas ele não precisa começar alto e despencar. Ele pode ir baixando a venda né, devagar até você lançar o seu próximo livro, o seu próximo produto. Pense que o seu livro é o maior ativo que você tem e você precisa manter, sim, essa constância de ofertar, de ofertar através de conteúdos, né? Seja numa rede social, seja numa entrevista, seja numa palestra, seja numa sessão de autógrafos. O lançamento é o dia mais importante do seu livro para que pessoas conheçam que você é escritor do livro, mas o lançamento ele é permanente se você adotar essas estratégias que acabei de falar para você, né, Gisele? Exatamente, né? E quando a gente fala de você ter o seu livro e você lançar o seu próximo, lembre-se uma coisa: o seu livro, quando você lança o seu próximo, o primeiro livro ele não fica esquecido, tá? A gente vê, por exemplo, eu vou trazer o exemplo da Amanda. Quando a Amanda lançou o segundo livro dela, a nossa filha, quando ela lançou o segundo livro dela, ela levou alguns do primeiro livro ainda. E tinham pessoas que já sabiam que ela tinha escrito o primeiro livro, mas que foram para o lançamento do segundo, e nesse dia do lançamento elas compraram os 2 livros. Então, às vezes, um livro, quando já falou da questão dos picos, a gente tem altos e baixos na venda, porque quando você lança o seu próximo livro, automaticamente ele arrasta junto os primeiros livros que você já vendeu, porque a pessoa descobre que você já tem mais livros e ela quer te conhecer melhor. Então, ela acaba comprando, às vezes, mais de um dos seus livros. Então, isso quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando dessa questão realmente da visibilidade, né? Como a gente falou antes, a questão da engenharia de visibilidade, de como você é enxergado. E se a gente chega numa tarde de autógrafos e as pessoas chegam, às vezes, com 2, 3 livros seus na mão para que você possa autografar todos esses livros, gente, para que maior prova social do que essa? Você ter na fila uma pessoa com 3 livros seus, com 2 livros seus na mão. Poxa, o livro é tão bom que o cara já comprou 2. Né? Eu digo isso porque a gente teve uma situação dessa e eu nem sonhava na época em ter editor, eu nem sonhava em conhecer o Jefferson naquela época. Eu já conheci o Jefferson naquela época. Veio um escritor aqui para Blumenau e eu tinha a coleção do livro. E eu não podia ir naquele dia na tarde, na noite de autógrafos que ele fez, que eu não pude ir. Então eu pedi para uma pessoa, eu pedi para o meu pai ir levar os livros para mim para que o escritor pudesse autografar. Pensa, era um monte de adolescente, um monte de gente ali dos 20, 25 anos, aí de repente o escritor se sentindo o máximo porque chegou um cara de 50 anos com os livros na mão para receber o autógrafo. Aí meu pai chegou lá e disse assim, não, eu vim para minha filha. Mas mesmo assim o cara ficou feliz, ficou contente. Por quê? Porque assim, e o meu pai falou dele, disse, não, eu li, eu estava lendo o livro e o livro é bom. Mas o meu pai leu por quê? Porque eu fui à prova social de pegar e dizer assim, não, o livro do cara é bom, né? Então assim, pai, por favor, vai lá e pega para mim a dedicatória, né? Já que eu não posso ir, tu pode ir para mim e ir lá pegar a dedicatória. Enquanto ele estava aguardando, ele começou a ler e ele se interessou e leu todos os livros. Por quê? Porque foi uma prova social. Alguém disse para ele que era bom, né? E aí a gente entra na outra situação de visibilidade, prova social e até mesmo autoridade, que é você adaptar os seus livros para que você possa alcançar as pessoas que gostam do gênero literário que você publica, mas que precisam acessar esse livro de uma forma diferenciada. Seja através de um e-book, onde ela possa ampliar para que a letra fique maior e seja mais fácil para ela poder ler, ou uma pessoa que viaja muito, então é muito mais fácil carregar um dispositivo eletrônico com vários livros do que carregar vários livros na mala. Ou é uma pessoa que tem alguma dificuldade de visual, ou é alguém que gosta de ir ouvindo livros enquanto está dirigindo. Então, você ter o seu livro no audiobook, você ter o seu livro no formato digital,
é bem importante. Por quê? Porque você consegue chegar aonde o seu leitor está, né, Jeff? Exatamente, né? E aí entra aquela questão da impressão sob demanda, né? Que a gente traz aqui na editora NPF, que são a impressão de pequenas quantidades. É você atingindo o seu público aos poucos. Esteja aonde seu leitor está. Eu, hoje de manhã estava conversando com uma pessoa e trazendo dados estatísticos aqui, né? O Senado Federal lançou no final do ano passado, né, que em 2025, 53% da população brasileira não se declara não leitora. O que é não leitora? Não lê nenhum livro no ano. E 47 lê, em média, 3,96 livros por ano, menos de 4 livros. E aí, uma estratégia, talvez, essa pessoa que eu estava conversando disse, eu não sou muito boa de ler. E aí eu falei para ela exatamente o que a Gisele acabou de falar, esteja onde o seu leitor está. Um audiolivro, um e-book, para quem viaja e precisa estar levando na mala, o audiolivro no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, onde você talvez perde o maior tempo parado no trânsito, é o momento de você fazer com que esse público aumente, para que esse número aumente.